28 de outubro de 2025. Rio de Janeiro. Dos 1.500 agentes, helicópteros, blindados, drones, 51 mandados de prisão contra o Comando Vermelho. Quando o sol se pôs, naquele dia, 122 pessoas estavam mortas. 117 civis. 5 policiais. O governador chamou de sucesso. A ONU chamou de retrocesso. O Brasil inteiro discutiu por semanas quem estava certo, mas ninguém perguntou para quem estava lá dentro. Para quem entrou naquelas vielas às 5 da manhã, sabendo que podia não sair. Essa é a história de um deles. Não é sobre política. Não é sobre estatística. Não é sobre quem tem razão. É sobre o que acontece com um ser humano quando o Estado coloca um fuzil na sua mão e manda ele entrar numa guerra, nível 0. Antes de tudo começar, você só queria um emprego estável, nível 1. O recruta, você tem 22 anos. Filho de policial militar. Cresceu no subúrbio do Rio, Madureira, ouvindo seu pai falar sobre farda e dever. Passou no concurso da PM na primeira tentativa. Salário inicial, R$ 3.800. Sua mãe chorou de orgulho no dia da formatura. O CFP dura 6 meses. Curso de formação de praças. Acorda às 4h30, corre, treina tiro, aprende protocolo, aprende hierarquia. Aprende que ordem não se discute, ordem se cumpre. Você é lotado no 16º BPM. Olaria. Seu primeiro dia de patrulha. Você ouve tiro antes de chegar ao posto. Bem-vindo ao Rio. Nível 2. O policial. 5 anos de corporação. Você já não treme mais quando ouve disparo. Isso te preocupa às vezes, mas você não fala sobre isso com ninguém. Você trabalha em turnos de 24 por 72. 24 horas trabalhando, 72 descansando. Na prática, você faz bico nos dias de folga. Segurança em evento, escolta, o que aparecer. R$ 3.800 não paga aluguel, conta de luz e filho no colégio particular. Você viu coisas que não conta para sua esposa. Não para protegê-la. Para não ter que explicar o que você sentiu quando viu. Você pediu transferência para o BOPE 2 vezes. Negado. Continua no 16º. Continua em olaria. Continua ouvindo tiro toda semana. Nível 3. O briefing. 27 de outubro de 2025. Segunda-feira. Você é convocado para uma reunião interna no batalhão. Sala cheia, oficiais na frente. Atmosfera diferente, mais pesada. Amanhã tem operação. Complexo do Alemão. Complexo da Penha. Objetivo: cumprir 51 mandados de prisão contra lideranças do Comando Vermelho. Dos 1.500 agentes, PM, Civil, BOPE. Helicópteros, blindados, drones. A maior operação da história do Estado.
Você olha para o lado. Seu colega de farda, 8 anos de corporação, não diz nada. Só assente com a cabeça. Você chega em casa naquela noite. Beija sua esposa. Abraça seu filho que está dormindo. Fica parado no quarto dele por mais tempo do que o normal. Você não conta nada. Ordem é ordem. Nível 4. O dia D. 28 de outubro. 5 da manhã. Você está dentro de um blindado com outros 8 policiais. Ninguém fala. O motor do blindado é o único som. A operação começa. Você entra pelas vielas do Complexo da Penha. As primeiras trocas de tiro começam em menos de 10 minutos. O CV reagiu fortemente. Você ouve no rádio: policial baleado no setor 2. Depois, policial baleado no setor 4. Você continua avançando porque a ordem é avançar. Em algum momento da manhã, você não sabe exatamente quando, você percebe que está com medo de verdade. Não o medo treinado que você aprendeu a gerenciar. Medo de verdade. Tipo que paralisa. Você continua avançando mesmo assim. Porque parar não é uma opção. Porque seus colegas estão avançando. Porque a ordem é avançar. Nível 5. O que você viu? Você não vai contar tudo o que viu naquele dia. Não aqui. Não para ninguém. Mas algumas coisas ficaram. Uma criança correndo sozinha numa viela. Uma mulher ajoelhada na porta de casa. Um homem no chão que você não tem certeza se era o que você pensava que era. Ao final do dia, o número oficial era 121 mortos. Depois foi para 122. 117 civis. 5 policiais. Entre eles, 2 do BOPE. Você conhecia um deles. Não era amigo íntimo. Mas você conhecia o rosto. Conhecia o nome. Sabia que ele tinha filho pequeno. O governador foi à TV naquela noite. Disse que foi um sucesso. Que os únicos mortos foram criminosos. Que os únicos inocentes foram os policiais. Você assistiu pelo celular no carro do batalhão. E ficou em silêncio. Nível 6. A investigação. Nos meses seguintes, o Ministério Público começou a investigar. Câmeras corporais descarregadas. Invasões sem autorização judicial. Denúncias de moradores. O MP analisou mais de 3.600 horas de imagens. 10 policiais foram denunciados criminalmente por invadir residências sem mandado. Outros estão sob investigação. Você não foi denunciado, mas você foi convocado para depor. Sentou numa sala com um promotor e respondeu perguntas sobre o que viu, o que fez, onde estava. Você respondeu o que sabia e ficou em silêncio sobre o resto. Porque algumas coisas você ainda está tentando entender, se foram certas ou erradas. Nível 7. O preço. 6 meses depois da operação,
Complexo da Penha registrou 35 tiroteios. Média de 6 por mês. Quase o mesmo de antes. O chefe do Sevento, que era o alvo principal, não foi encontrado. Ele continua solto. Você volta para o trabalho todo dia. Faz a patrulha. Ouve os tiros. Vai para casa. Não fala sobre outubro. Mas você dorme diferente agora. Sua esposa percebeu. Ela não pergunta mais o que foi. Ela só coloca a mão no seu ombro às vezes. E isso, por enquanto, é suficiente. A corporação ofereceu apoio psicológico. Você foi uma vez. Não voltou. Não porque não precisava, mas porque sentar numa sala e falar sobre aquilo parecia tornar tudo mais real. Nível 8. A conta. Você ainda está na corporação. Ainda faz a patrulha. Ainda houve tiro toda semana em Olaria. Mas algo mudou. Você era o tipo de policial que acreditava que operações grandes resolviam problemas grandes, que bastava força suficiente para dobrar o crime organizado. Você ainda não sabe se acredita nisso. O que você sabe é que naquele dia, 5 policiais morreram. Que o filho pequeno de um deles vai crescer sem pai. Que os chefes do CV, que eram os alvos, na maioria escaparam. E que a conta de tudo isso, ninguém sabe exatamente quem vai pagar. Você não tem resposta. O governador tem. O ministro tem. Os comentaristas de TV têm. Você só tem o que viu. E o que viu não cabe em nenhuma resposta simples. E em algum lugar, um recruta de 22 anos acabou de passar no concurso da Polícia Militar do Rio. Seu pai é policial. Sua mãe vai chorar de orgulho na formatura. Ele não sabe ainda o que está por vir, mas vai descobrir.